Programa do Bem lança mais um quadro, Dicas de Saúde com o Professor Galo. Professor, tudo bem? Tudo bem, Zal, sempre um prazer estar aqui divulgando o nosso trabalho, falando a respeito sobre o problema de saúde ou as coisas boas que a gente tem que levar da vida para poder viver saudável. Quais são os assuntos que abordaremos para tratar de saúde nesse novo quadro, Dicas de Saúde, que a gente está lançando agora com a sua pessoa? Bom, nós vamos falar sobre emagrecimento, ou seja, por que as pessoas engordam? Coisa do tipo, por que eu corro e não emagreço? Por que eu ando e emagreço? Quais são as doenças desenvolvidas quando eu acumulo gordura, principalmente na região central do abdômen? O que é que isso tem a ver com a diabetes? Então nós vamos falar sobre diabetes, nós vamos falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, nós vamos falar sobre obesidade, nós vamos falar sobre acidente vascular encefálico, o derrame, nós vamos falar sobre infarto, nós vamos falar de várias coisas e principalmente como prevenir determinadas doenças e viver numa vida saudável. Nós vamos falar sobre idoso, nós vamos falar sobre criança, o exercício físico, quais são os benefícios para toda essa população que a gente falou aqui agora. E então na próxima semana nós iremos abordar que assunto, preferencialmente, para dar início a esse novo quadro? Eu acredito que foi o carro-chefe, que seria o aumento de peso, porque é uma preocupação mundial, A Organização Mundial de Saúde está realmente preocupada porque virou uma epidemia, a obesidade. Para vocês terem uma ideia, no nosso país a estimativa para a partir do próximo século, se a gente não tomar cuidado, quase toda a população vai ser obesa. O Instituto IBGE, nós vimos isso recentemente. Então, hoje nós procuramos desenvolver alguns trabalhos dentro da área do exercício físico, dentro da própria alimentação, e aí nós temos um tipo de obesidade, que é a obesidade primária. E por que uma pessoa leva a obesidade? Porque a diferença entre uma pessoa engordar e levar a obesidade é exatamente o excesso de peso, o excesso de peso em forma de gordura que essa pessoa leva. Então nós vamos falar no próximo bloco, no próximo programa, principalmente quais são os fatores que levam à obesidade. E a gente já pode antecipar que a obesidade é uma coisa simples. Uma obesidade é uma doença, e que a gente tem que ter cuidado. E os 5 fatores principais são genético, hipotalâmico, ou seja, tudo que a gente vive no momento que a gente pensa, as frustrações, o nervoso, as irritações, o estresse, fatores hormonais, fatores nutricionais e exercício físico. Então, diante dessa situação, desses 5 fatores, nós podemos abordar como é que a gente leva, ou identificar talvez até no telespectador, e que tipo de sobrepeso está encontrando e que isso pode levar ou não à obesidade. Então você aí de casa, se ligue, não perca, no próximo sábado o Professor Galo com o novo quadro Dicas de Saúde falando sobre obesidade. Até lá.